Paz, Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado. Bom dia para todos. É bom estarmos juntos, reunidos, para celebrarmos o nome do Senhor, ainda mais no momento de aprendizado. O pastor Isaías nos fez esse convite, como ele deixou o tema aí aberto de escola dominical, de escola bíblica de férias, na verdade. Não sei se o pastor conseguiu passar o material para mim. Então, vitória. Meus irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Amém? Graças a Deus. Também eu moro ali em Engenho de Dentro, na Camarista, e também hoje fui de bike. Sempre que eu moro de um lado, vai aí do outro. Também é quando tem confusão e só Deus. Mas Deus está no controle de tudo, para a glória do nome dele. Hoje seria um pouco improvável estar aqui, porque é Santa Ceia de manhã na nossa sede, e o pastor, o presidente, ele não costuma deixar nenhum ministro sair durante a ceia. Mas o pastor Isaías pediu, eu falei com o meu pastor dirigente, ele falou diretamente com o pastor presidente, ele estava com o coração tão amoroso que ele deixou eu vir sem problema algum. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Como o pastor me deu essa liberdade de poder entrar em qualquer tipo de tema, vou falar essa manhã sobre cristologia. Alguém aqui já ouviu esse termo, cristologia? Amém? Graças a Deus. Então, como os irmãos estão um pouco situados com o termo, vai ficar melhor para a gente poder desenvolver a aula, tá bom? Se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo número 1, versículo número 1, texto conhecido de todos, mas só para nós lermos juntos. João 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Só para a gente ter um texto básico. Irmãos, a cristologia, ela faz parte da teologia sistemática, quando a gente estuda sobre questões a respeito da Bíblia. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela sistematizou diversos temas bíblicos, dando a eles temas para que nós possamos estudar de acordo com aquela temática. Três, vamos colocar aí, principais que a gente pode abordar a respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito. Teontologia. A teontologia, ela vai estudar diretamente sobre Deus Pai. A figura de Deus Pai, quem o é, qual é a sua importância, qual o desenvolvimento a respeito das coisas que Deus assim fez e assim por diante. A pneumatologia vai estudar diretamente sobre a doutrina do Espírito Santo, falando sobre as questões do Espírito, qual é a sua ação, o Espírito estava desde a criação, o Espírito foi criado, o Espírito é um ser, o Espírito é uma pessoa, realmente o Espírito faz parte da Trindade ou não, por aí vai. E a cristologia. A cristologia, como o próprio nome já diz, vai falar sobre a pessoa de Cristo Jesus e a sua importância. Por que, irmãos, é importante nós termos uma noção sobre cristologia a respeito das questões de Cristo? Por que é importante nós termos isso? Porque durante muitos anos, nós tivemos a questão da defesa de Cristo Jesus
nas Escrituras e na historicidade da igreja. Desde o primeiro século até o século atual, desde o primeiro século até o século atual, a pessoa de Cristo, irmãos, é extremamente debatida. É extremamente debatida não só no meio cristológico da igreja, mas também no mundo. Por que é extremamente debatida? Sobre a questão do Cristo histórico, sobre a questão do Cristo místico, sobre a questão do Cristo pseudônimo e sobre a questão do Cristo vivo. Tudo isso vai nos apresentar se Cristo realmente existiu de uma forma corpórea, se Cristo existiu de uma forma somente na mente dos seus seguidores. Meu amado, você é bem-vindo, mas tem que ficar quietinho aí, em nome de Jesus. Aí, tira esse inimigo. Em nome de bebida e droga. Tira, ajuda eu, pelo amor de Deus. Eu Deixa eu orar por você, amém? Ora se bem, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor? Júlio Socorro. Amém. Então a gente vai orar pelo Senhor. Eu tenho um inimigo. Eu falo sozinho. Em nome de Jesus. Eu vejo tudo. Senhor, estamos na tua presença, Pai. Que o Senhor possa tomar esse homem nas tuas mãos. Repreenda todo o mal. Tira todo o vício. Senhor, em nome de Jesus, liberta. Transforma essa vida, Senhor. Tira das prisões espirituais. Em nome de Jesus, Pai. Quebra toda a ação do inimigo. Toda maldição trazida pelo pecado na vida desse homem. Deus, em nome de Jesus, toca no espírito, toca na alma. Em nome de Jesus, que toda ação do diabo caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, toca na mente dele. Liberta-o, Senhor. Pai, quando o mais valente entra na vida daquele ao qual acha que é valente, o mais valente tem poder sobre ele. Deus, em nome de Jesus, liberta o Júlio, Senhor. Transforma a vida dele, muda a realidade, o ajudam na sua fraqueza. Senhor, que o Senhor seja força nele. Toca, Senhor Jesus, naquilo ao qual a mente dele sacia por drogas, por bebidas. Deus, em nome de Jesus, pelo poder que é no teu nome, que ele seja liberto, transformado, salvo, regenerado, que possamos vê-lo como um homem diferente e de pé na tua presença. Em nome de Jesus, assim a tua igreja clama, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você é bem-vindo, meu amigo. Pode ficar sentadinho aí. Eu só quero mudar a minha vida. Eu não quero dinheiro. Você está no lugar certo. Eu tenho meus filhos. Em nome de É Jesus. droga e bebida, 20 anos. Você está no lugar certo para mudar a sua vida. Amém, irmãos? Ou mais. Vamos lá. Então, durante muito tempo, muitos questionamentos a respeito de Cristo foram levantados. Se realmente Cristo, ele existiu de forma corpórea, se Cristo se manifestou e ele foi somente homem ou somente Deus encarnado, se Cristo foi uma mera projeção da mente, ou se Cristo realmente ele teve a sua natureza manifestada na carne e também nessa carne manifestada teve uma natureza divina. Deu para entender, meus irmãos? Amém? Então a gente vai perceber que a cristologia é muito importante para a igreja e a gente precisa saber quem é Cristo. Porque, perceba, quando nós estamos no culto, às vezes nós falamos muito sobre o Espírito Santo, certo? A gente fala, o Espírito Santo habita entre nós, o Espírito Santo passou, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo chegou. Hoje em dia tem até alguns pregadores por aí falam, eu senti que ele chegou, eu senti que ele chegou, eu senti que ele se aproximou. O Espírito Santo não é entidade, irmãos. Não é que as pessoas, eu senti, olha, ele está se aproximando. Não. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Às vezes as pessoas falam muito sobre, mas sabem pouco sobre. Já percebeu o que acontece?
Quem opera nos dias atuais? É Cristo? É o Pai ou é o Espírito? A gente tem que ter tudo isso em mente. Mas como hoje é para a gente poder falar sobre a pessoa de Cristo, vamos lá. Cristologia é a parte da teologia que estuda a vida, a obra e a natureza de Jesus. É uma doutrina que se baseia na Escritura. O que a gente vai estudar na cristologia? Dá para os irmãos verem, não dá, irmãos? É porque eu não tive tempo de fazer o slide, até peço perdão, porque como o pastor me chamou no último sábado, essa semana foi realmente muita tarefa, não consegui. Só ontem que eu consegui terminar para poder mandar para o pastor. Vamos lá. O que estuda a cristologia? A encarnação de Cristo. O que é encarnação? Os irmãos têm em mente o que é encarnação? Sim ou não? Encarnação é a questão corpórea. Ele se encarnou, ele não encarnou, tá bom? Encarnação é todos nós que somos. Nós somos, de uma forma corpórea, encarnados, tá bom? Reencarnação é quando você morre e volta em um outro corpo. Muitos judeus criam isso antigamente. A ressurreição. Cristo ressurgiu ou não, irmãos? Você tem certeza que Cristo está ressurreto? Diga amém. Amém. A relação entre as duas naturezas de Cristo, humana e divina. Cristo era plenamente homem e Cristo é plenamente Deus. Mais à frente eu explico um pouco melhor sobre isso. Dessa questão de às vezes as pessoas falam, Cristo foi 100% homem. Quem já ouviu essa expressão? Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Se a gente tira 1%, Cristo fica 99% homem ou 99% Deus? Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da diferença dos termos e você vai perceber qual termo vai se alocar melhor para que a gente tenha essa compreensão da totalidade de Cristo. Tá bom? A relação de Jesus com Deus. Jesus era Deus, irmãos? Sim. Jesus é Deus? Sim. As origens de Jesus de Nazaré e o modo de vida de Jesus de Nazaré. Jesus se relacionava, irmãos, com as pessoas? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Jesus relacional. Às vezes nós temos muito somente na nossa mente a questão do Cristo como Deus. Mas o Cristo manifestou-se a sua humanidade plena. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, Cristo é aquele que veio restaurar a humanidade do homem também. Se nós percebemos hoje em dia, as pessoas parecem que são animais irracionais, em alguns, uma forma delas se expressarem, de viverem, de agirem. Cristo ele veio com também um tempo de restaurar essa humanidade do homem, da conexão com o divino, mas na conexão com o próximo também, no trato, no amor e tudo que está relacionado a isso, tá bom? A palavra cristologia vem do grego Christology, que é uma junção de duas palavras, Cristo e Logos, ou seja, para poder fazer essa junção. Cristo significa ungido, que é o mesmo do termo hebraico Messias, aquele que foi enviado. Jesus significa Javé, o Senhor, ou Jeová é salvação. A cristologia ao longo do tempo, a cristologia tem sido objeto de estudo e discussão desde o cristianismo. Irmãos, desde o primeiro século da igreja, esse primeiro século a gente possa datar desde o ano 30 até o ano 100, a igreja já debatia sobre as questões da pessoa de Cristo Jesus. Diversas heresias já estavam permeando na igreja. Se você acha que hoje é difícil nós combatermos os hereges, ou combatermos alguns pensamentos que divergem-se da Bíblia, naquela época, no primeiro século, que ainda não tinha a Escritura totalmente canonizada, ainda não tinha o Novo Testamento totalmente feito a sua junção. Isso só vai acontecer depois do quarto século, que você vai perceber que há, no caso, a junção do canon bíblico do Novo Testamento. Mas no primeiro século, não tinha essa facilidade que nós temos hoje de leitura dos evangelhos, das escritas, das cartas paulinas, das cartas gerais, do escrito apocalíptico. Não tinha isso. Então, como a igreja ela conseguia sobreviver contra os ataques dos hereges? Bem,
ela conseguia sobreviver contra os ataques dos hereges sobre a tradição que os apóstolos estavam carregando, os ensinamentos que eles estavam assim passando para os novos discípulos e para aqueles ao qual estavam sendo evangelizados, as cartas que também passavam nas igrejas para que pudesse ser fundamentado, mas mesmo assim era uma questão complicada. Imagina você, num século, num período ao qual a questão de logística de entrega de cartas demorava-se muito. Não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada desses agentes facilitadores, não tinha um telefone. Vamos ligar lá para o Paulo para poder tirar essa dúvida? Não tinha isso, irmãos. Não tinha isso. Então, demorava-se chegar as cartas, demorava-se muitas das vezes chegar as recomendações. E isso, como tinha que fazer com que os líderes da igreja não tivessem problema. Os líderes da igreja eram preparados pelos apóstolos para assumirem cargos de lideranças em diversas localidades. Mesmo assim, começou a ter diversos problemas. Você vai ver Paulo falando em Atos, capítulo número 19, o seguinte: quando ele está se despedindo de uma população, ele vai falar assim: eu sei que depois da minha saída, lobos devoradores se levantarão em vosso meio. O que eles estavam dizendo? Que desde aquela época, pessoas já se levantariam com o intuito de deturpar a palavra, com o intuito de tirar a centralidade de Cristo e com os intuitos financeiros que muitos realmente assim procuravam. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente vai perceber que a igreja sempre passou por problemas da defesa da fé. Por isso nós precisamos ter a convicção daquilo que cremos, de onde viemos, o porquê estamos, para onde iremos, a quem nós cremos, o porquê cremos, o porquê continuamos crendo nele, por que crer em Jesus, por que ter essa fé, por que viver, irmãos, por uma fé que muitas das vezes nós cremos, mas nós não vemos, não é? Hebreus capítulo número 11, versículo número 1. Se a irmã puder colocar aí para todos acompanharem juntos, vai falar sobre o significado realmente da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós esperamos, mas nós não vemos, não é? Então, como nós cremos num Cristo que nós não o vemos, mas temos a rica certeza que ele vive, temos a rica certeza que o encontraremos, temos a rica certeza que assim um dia estaremos com ele. Como nós temos isso? Por causa da fé. Repita após mim: por causa da fé. Por causa da fé. Como é uma aula, irmãos, você pode me interromper. Se você não entender, você vai, não entendi. Explica de novo, fala de novo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, fala que a gente está aqui como se fosse realmente batendo um papo para que a gente tenha um amadurecimento e um desenvolvimento. E o que é fé, irmãos? A fé é justamente isso, tá bom? A fé, ela tem pelo menos 4 aspectos: a fé natural, a fé da salvação, a fé da questão como dom e a fé das obras. Fé natural: todo mundo tem fé em algo, crê em algo, desde o ateu até o mais crente, vamos colocar assim. Por que o ateu? Porque todos nós temos a confiança em algo, mesmo que seja na minha própria força, mesmo que seja no meu intelecto. Nós temos uma fé natural que nos inclina para poder realmente ter uma crença em algo. A fé da salvação, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8: mas vós sois salvos pela graça, mediante a... Isso não é de vós, é dom de Deus. Então, é uma fé salvífica. Deus manifestou a sua graça juntamente com a fé em nós, para nós termos essa salvação. A fé como dom, como um dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, lá nas 9 relações que Paulo vai fazer, ele vai falar sobre a questão da fé. A fé como um dom espiritual, que manifesta algo tão sobrenatural que Deus ele começa a agir em prol daquela questão pela fé na espiritualidade da igreja, e a fé como obras, como nós vamos ver em Tiago. Tiago vai falar:
mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Que através das minhas obras eu mostro a minha fé. Porque uma fé sem obras ela está. Como o nome de Jesus surgiu? O nome hebraico Yeshua foi transcrito para o grego Jesus. O nome grego Jesus foi transcrito para o latim Jesus. E no latim Jesus deu origem ao nome português Jesus. Tá bom? Só para desencargo de consciência. A divindade de Cristo. A divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Cristo ele é manifesto no Antigo Testamento, irmão? Sim ou não? Você tem certeza disso? Sim ou não? Está em dúvida? Cristo ele é revelado de forma oculta no Antigo Testamento. Charles Spurgeon ele vai falar, que foi o príncipe dos pregadores no século XVIII, que Cristo é a ponte para o Novo Testamento. Ou seja, Cristo é aquele que aponta para o Novo. Como Paulo vai falar, a lei é a sombra das coisas vindouras. A lei aponta para a pessoa de Cristo. Então, tudo que há no Antigo Testamento já estava apontando para a pessoa de Cristo Jesus. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3 que Deus ele vai dar o decreto sobre a queda, para a serpente, Deus vai falar, para a mulher, Deus vai falar o seguinte: de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Qual é a ferida do calcanhar que essa expressão está dizendo? É sobre a morte de Cristo. Só irá causar uma ferida, mas não vai causar a morte. Porque se causasse a morte, Cristo não estaria ressurreto. Então isso já estava apontando para Cristo Jesus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não é? E disse Deus o quê? Haja luz e houve luz. A gente consegue enxergar aí a ação dos três. Pai, que cria todas as coisas, certo? Deus é o ser criador. O Espírito que move, o movimento do Espírito, ele faz com que haja a reação do Pai. E qual é a reação do Pai? É a palavra. Cristo é o verbo. O verbo é o que, irmãos? O que é um verbo? É a ação da palavra. Então Cristo é o verbo da ação de Deus. Então, por causa disso, o Espírito, Deus cria, o Espírito se move e o Cristo faz com que as coisas se formem. Por isso, João está dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E se não fosse por causa dele, nada do que foi feito se fez. Fugiu aqui o texto bíblico. Colossenses capítulo número 1. Paulo vai falar sobre a mesma coisa. Que Cristo é o princípio de todas as coisas. Alguns textos vão dizer, Cristo é o primogênito de todas as coisas. Que vai trazer no original que Cristo é o princípio. Por que ele é o princípio? Porque a partir dele, tudo se fez. Tudo se fez. E se não fosse por causa dele, nada existia. Eu não existiria, você não existiria, nenhum de nós existiríamos. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 20. Se a amada conseguir colocar aí, consegue colocar aí, Marcelo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro 1, 20. O qual, na verdade, entre o tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. Quem é estes antes da fundação do mundo, irmãos? Quem sabe me dizer? O qual, na verdade, entre o tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Quem foi manifesto naquele tempo de João? Jesus. Isso aí, tem medo não. Jesus.
Antes da fundação do mundo ele já existia, irmãos. Antes da fundação do mundo ele já era. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, se a irmã puder colocar. Olha lá. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo ele foi criado somente no primeiro século? Sim ou não? Não. Ele já existia. Ele já estava pronunciado. Ele já estava realmente na mente de Deus para ser manifesto de uma forma que se encarnasse. Tá bom? Deu para entender até aí, meus irmãos? Isaías vai falar sobre Cristo. Na verdade, todos os livros da Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento, de certa forma, eles apontarão para a pessoa de Cristo Jesus. É claro que nem todos os textos falarão sobre isso, mas você perceberá que assim o apontará. Tá bom? Vamos lá. Ponto 1, a doutrina bíblica da divindade de Cristo. Irmãos, o que é ser divino? Alguém pode dizer aí para mim? Pode ser um de cada vez, tem muita gente falando ao mesmo tempo, né? Celestial, glória, santidade. Mais alguém? Maravilhoso? Separado, divino. Mais alguém? É tudo isso e mais um pouco, irmãos. A divindade é aquilo que vai expressar o poder de Deus. A divindade é aquilo que vai mostrar realmente quem Deus é. Deus é santo, irmão? Sim ou não? Sim. Deus é justo? Sim ou não? Sim. Deus é imortal? Sim ou não? Sim. Deus é eterno? Sim ou não? Sim. Então, tudo isso aponta para a divindade. Se isso aponta para a divindade, a gente tem que perceber que o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus era divino, irmãos. Eu estou falando isso porque muitos ainda creem que Jesus também, ele foi uma obra de Deus sem ter uma manifestação da divindade completa. Mais à frente eu falo sobre isso. E o verbo era Deus, no que nós já lemos. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus, irmãos, ele era a manifestação real do Deus vivo. Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, quais são eles? Fala para mim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista, ele tem a pretensão de apresentar Cristo de uma forma ao qual os leitores daquela época pudessem o compreender. Mateus apresenta Cristo como um rei. Marcos apresenta Cristo como o servo perfeito, o servo excelente. Lucas vai apresentar como o homem perfeito, o homem sem mancha, o homem sem mácula, o novo Adão. E João vai apresentar Cristo como o Filho de Deus. O Evangelho de João, ele tem uma característica diferente. Por que ele tem uma característica diferente? Porque ele está a fim de apresentar a divindade de Cristo na totalidade que possamos compreender. Irmãos, tem como nós compreendermos Deus na sua totalidade daquilo que Ele é? Sim ou não? Não, daquilo que Deus é nós não temos. Mas a Bíblia nos revela a totalidade de Deus de acordo com aquilo que Ele está a fim de nos revelar. Então as Escrituras, ela aponta para a totalidade revelada de Deus para nós. Deuteronômio 28, 28. As coisas reveladas são para os homens dos seus filhos e as ocultas são para Deus. Irmãos, até na eternidade tem coisas que eu creio que não vai me ser revelada. Eu sei que possa ser um pouco pretensioso, mas tem coisas, irmãos, que parece-nos que não será nos revelado. Aquilo que Deus deseja revelar, sem dúvida, Ele assim o fará. Tá bom? Mas João, ele tem a pretensão de revelar a divindade de Cristo
somente no Evangelho de João, a manifestação do eu sou, ela é feita, certo? Jesus vai falar pelo menos 6 vezes sobre o eu sou. Vamos lá? Eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, mas em algumas coisas mais, eu sou o bom pastor. Então, a gente vai perceber que essa expressão do eu sou, ela soa bem para nós, porque vai nos remeter um texto lá do Antigo Testamento. Qual texto do Antigo Testamento, ou qual livro do Antigo Testamento vai expressar essa palavra, ou essa frase do eu sou? Qual é o livro? Êxodo. Moisés. Quando Moisés está ali dialogando com Deus, Moisés ele vai falar o seguinte: mas qual é o teu nome? O que eu falarei? Aí Deus fala para Moisés o seguinte: diga a eles que eu sou o que sou te enviou. No Êxodo, nós temos a revelação somente do eu sou com o nome, mas em João nós temos a revelação do eu sou, daquilo que ele é. Então, em João nós temos a compreensão daquele eu sou do Antigo Testamento, porque Deus no Antigo Testamento ele se revela como Criador, como Rei, como Orientador, como homem. Deus se revela também como homem na questão da sua força, da sua característica. E mais ainda, Deus se revela como esposo a Israel, a uma esposa que adulterou. Quando você lê o livro de Oséias, você vai ter uma melhor compreensão sobre isso. Então, nós perceberemos que o Evangelho de João, ele tem a pretensão de defender a divindade de Cristo, mostrando realmente quem ele é. Por isso, quando Jesus está debatendo com os fariseus, em João capítulo número 8, nos últimos versículos, Jesus vai falar assim: Abraão viu no Antigo Testamento, Jesus falando, e se alegrou. Ele me viu e se alegrou. Aí eles vão falar o seguinte: tu não tem nem 50 anos e dizes que já viu Abraão. Aí Jesus vai falar o seguinte: antes que Abraão fosse, eu sou. Então, irmãos, nós temos que ter essa convicção que Cristo é Deus. Você pode repetir comigo? Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então, se alguém vier te perguntar, Cristo realmente é Deus? Você vai falar: sim, Cristo é Deus, porque Ele revela aquilo que Deus é. Não só revela, mas expressa. Alguém aqui consegue sentir a expressão do amor de Deus? Sim ou não? Sim. Esse moço que estava aqui, irmão, ele, por mais que ele estivesse com efeito de droga, ao mesmo tempo a mente dele estava pedindo por algo para se libertar, irmãos. Porque a nossa alma, o nosso espírito pede por isso. Quando nós não temos mais força para nada, irmãos. Nós temos que ter amor, nós temos que ter paciência. É difícil, irmãos. É difícil. Mas a igreja precisa, irmãos, reagir naquilo que ela é. Por isso Jesus vai falar para os seus discípulos em João 15. Nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos. Quando o quê? Amardes uns aos outros. Não. Por mais que o amor seja um sentimento, amar é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar. Por isso a Bíblia diz que Deus falou o seguinte: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por quê, irmãos? Está oculto para nós, porque Deus falou isso. Mas é uma escolha de Deus, tá bom? Tá dando para entender até aí? Para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que é conosco que tiveram fé, igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e Deus é a vida eterna. Irmãos, Cristo
é aquele que manifestou a salvação. Se não fosse por causa de Cristo, nós não seríamos salvos. Cristo é o reconciliador do homem para com Deus. Então Cristo, ele se manifestou para manifestar em nós o ministério da reconciliação. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo do número 3, que ele vai falar sobre o ministério da reconciliação, que Cristo manifestou isso em nós. Então, se não fosse por Cristo Jesus, nós não seríamos reconciliados com Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, por causa dele, por intermédio dele, através dele, por ele, nós fomos reconciliados com Deus. Porque nós precisávamos dessa reconciliação, porque estávamos longe de Deus. Alguém aqui pode dizer que estava próximo de Deus sem Cristo? Não, ninguém pode dizer isso, porque somente em Cristo Jesus existe a proximidade com Deus Pai. Você vai perceber, se você estudar um pouco a história da igreja, no concílio de Éfeso, eu vou falar sobre o concílio de Nicéia mais à frente, mas o concílio de Éfeso, no ano de 423, se não me falha a memória, depois de Cristo, vai falar sobre a questão da defesa da divindade de Cristo e também da questão de Maria, da questão dela ter sido realmente a mãe de Deus. Tem um termo que eu usado que vai falar Theotokos. O que é Theotokos? Theotokos quer dizer mãe de Deus. Mãe de Deus. Maria foi mãe de Cristo, irmãos? Sim ou não? Certo. Maria foi uma bem-aventurada, sim ou não? Sim. Maria é a nossa intercessora, sim ou não? Não. Olha aí, alguém falou, alguém falou assim. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Igreja Católica vai formular uma doutrina sobre a questão de Maria, que vai trazê-la também uma questão de uma divindade, que é através de Maria que as nossas intercessões são ouvidas, que Maria é intercessora por nós, que Maria é que leva-nos a Deus, que Maria é que leva-nos a Cristo, melhor dizendo, que através de Cristo, Maria nos levando até Ele, Ele nos levará até Deus. Que Maria é nossa intermediadora, mas irmãos, Maria não é nossa em nada. Maria foi uma bem-aventurada, uma mulher realmente ao qual a Bíblia a honrará. E glória a Deus por isso, tá bom? Então, às vezes, nós permeamos alguns caminhos sem ter a noção do que aqueles caminhos querem dizer. Então, somente através de Cristo existe salvação, sim ou não? Sim. Somente em Cristo eu sou salvo, sim ou não? Sim. Somente em Cristo eu sou reconciliado com Deus, sim ou não? Sim. Somente em Cristo eu sou regenerado, sim ou não? Sim. Paulo vai falar para Tito, capítulo número 2, o seguinte: porque nós fomos lavados e regenerados para a renovação do Espírito. O que é lavar, regenerar e renovação? Lavar, irmãos, você vai lavar aquilo que está sujo, sim ou não? Regenerar, você vai regenerar aquilo que está com problema, aquilo que está ruim. Vamos supor, se uma guitarra daquela precisasse de uma regeneração, está toda esculhambada, não consegue mais fazer a afinação dela, a pedaleira não funciona mais, você vai precisar fazer uma regeneração nela, certo? Então, regenerar é você trazer novamente aquilo que era. E a renovação é você trazer novamente a vida daquilo que estava morto. Então, Cristo nos lavou, Cristo nos regenerou e Cristo nos renovou para que nós pudéssemos andar com Deus através da sua pessoa, mediante o Espírito Santo. Então, Cristo, irmãos, é a causa principal de todas as coisas. Cristo é a causa principal da salvação, Cristo é a causa principal da regeneração, Cristo é a causa principal da reconciliação, Cristo é a causa principal de estarmos vivos e Cristo é a causa principal de irmos para o céu. Por meio dele, por causa dele e sem ele, nada seria feito. Aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém. Por causa dele, irmãos,
existe tudo. Por meio dele, tudo se fez. E ele é a finalidade de todas as coisas. Você pode glorificar a Deus por causa disso? O Filho de Deus, você está entendendo até aí? Diga amém. Alguém tem alguma dúvida? Dá para prosseguir? Tranquilidade? Então vamos. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade. O que é ser eterno, irmãos? Quem pode dizer para mim aí? O que é ser eterno? Existir para sempre. É aquilo que não tem fim. Existir para sempre. É aquilo que não tem fim. Mais alguém? Ser eterno também é justamente a questão que ele não teve princípio, vamos colocar assim. Ele existe desde sempre. Ele existe desde sempre. Então, Cristo, ele é eterno com o Pai. Ele já subsistia com o Pai desde a eternidade. O Espírito Santo subsistia com o Pai e o Filho desde a eternidade, irmão? Sim ou não? Eles são um, sim ou não? É a Trindade, sim ou não? Sim. Qual é o texto bíblico que fala sobre a Trindade? Vai falar só, a Trindade é essa. Não tem. Porque o termo Trindade ele foi formulado no Concílio de Nicéia, que era um concílio, era uma reunião ao qual tratava-se de assuntos relacionados à fé e à doutrina da igreja. Reunião de bispos, presbíteros e pastores da época antiga. Até hoje existem os concílios ecumênicos, mas esse termo é mais utilizado na igreja católica. Nós temos diversas reuniões que não tratam sobre esses assuntos. Trata-se mais de assuntos ministeriais. Mas os concílios realmente, eles existiam justamente para poder formular a defesa da fé e também naquilo que era de crença, naquilo que era crime. Diversos concílios foram benéficos, diversos concílios foram maléficos, que trouxe realmente diversos problemas para a igreja, assim como traz até hoje. Então, no concílio de Nicéia, vai falar justamente sobre a questão da Trindade, que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito, eles subsistem na mesma pessoa, eles têm da mesma substância. Vou falar de novo um pouco mais à frente sobre isso, mas só para nos pincelar na nossa mente. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, como o Espírito, eles já existiam desde a eternidade. O Pai é maior que o Filho? Sim ou não? O Filho é maior que o Espírito? Sim ou não? Se a gente fala sobre isso, eu falo assim, o Pai é maior que o Filho. O Filho é maior que o Espírito. Eu estou falando sobre uma subordinação. Não existe subordinação entre os três. Existe uma igualdade nos três para especificação daquilo que cada um deve fazer. Então não tem uma subordinação. Cristo se fez homem e tomou uma figura de servo para poder realmente mostrar para a humanidade como deveria ser realmente a sua forma de ser. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se a Valor puder colocar aí, eu te agradeço. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer? Que vocês possam ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Qual foi o sentimento? Que, pode passar bem, irmão, por favor. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso vai falar sobre a doutrina do esvaziamento de Cristo. Cristo se esvaziou daquilo que ele era. Para quê? Mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Que o contexto imediato está falando, Paulo? Que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De se esvaziar para ser o quê? Então, o que Jesus está querendo nos mostrar
para nós nessa manhã aqui nessa igreja, em Benfica, que nós precisamos ter o mesmo sentimento de nos esvaziar de nós mesmos para sermos servos. E o que o servo faz, irmãos? O servo ele não está a fim de servir? E por que a gente briga tanto? Né? As pessoas brigam tanto para querer servir. Lá na minha igreja, ainda bem que isso só acontece lá, a minha filha, lá na filial onde eu congrego, tem cerca de quase 20 obreiros. E irmãos, pense num problema que é lidar com obreiro, diácono, diaconisa. E quanto mais idade às vezes a pessoa tem, mais difícil é de saber lidar. Por quê? Se você está a fim de servir, você tem que servir com amor. A partir do momento que eu aceito, serei um diácono, você tem que servir a Deus como um diácono, naquilo que é as suas atribuições. Eu aceitei ser um presbítero, eu tenho convicção desse chamado. Você vai fazer as atribuições de um presbítero. Eu aceitei ser um evangelista. Você vai fazer as atribuições de um evangelista. Eu aceitei ser agora um pastor de acordo com o chamado. O pastor me chamou. Vocês conhecem o pastor Davi, né? Que é da minha igreja. Eu e ele fomos consagrados ao pastoreado no final do ano passado. Eu, ele e mais alguns irmãos. Você tem que aceitar as atribuições do pastor, mesmo que muitas das vezes isso vá contra você, irmãos. Tem coisas que você tem que saber engolir a seco. Para quê? Para que haja uma coinonia na igreja. Quando na escola que teve ano passado de líderes aqui, não foi? Eu falei sobre a questão do servo, do mordomo, mordomia cristã. Não foi? Eu falei sobre a mordomia cristã. Então é justamente sobre isso. Você servir e ter um coração para fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Até não estou conseguindo se entender. Então vamos lá. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Então, a Trindade é formada de 3 pessoas, certo? 3 que são um: Pai, Filho e o Espírito. O Pai revelou-se no Antigo Testamento. O Filho revelou-se no Novo Testamento. E o Espírito revelou-se também no Novo Testamento, naquilo que é na sua completude para nós. O Pai revela-se para mostrar o seu poder. O Filho revelou-se para mostrar a grandiosidade do Pai e reconciliar todos consigo mesmo. E o Espírito, ele manifestou-se para poder fazer com que esta obra seja feita. Quem opera em nós, irmãos, nos dias atuais? O Espírito Santo de Deus. Quem está em nós? O Espírito Santo de Deus. Por isso eu não posso dizer o seguinte: o Espírito chegou, o Espírito se aproximou, o Espírito desceu, o Espírito entrou, o Espírito saiu. Não, o Espírito habita. Você é a habitação de Deus, através da pessoa do Espírito. O Espírito Santo, ele comunica-nos com Deus. Por isso fala no Romanos capítulo 8, sobre que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando as nossas palavras não conseguem mais falar, quando a nossa alma está totalmente espremida, o Espírito, ele intercede a Deus por nós, porque ele consegue compreender aquilo que queríamos falar, mas não falamos. Ele é o nosso intercessor. Ele é uma pessoa. Paulo vai falar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Não removais o Espírito. Por quê? O Espírito é uma pessoa, irmãos, que está em nós. Está em você. E aí, o que o Espírito também faz? Ele traz as palavras de Cristo na nossa mente. Por isso, Jesus vai falar em João 15: e o Espírito vos fará lembrar todas as minhas palavras. Todas as minhas palavras. Como o Espírito revela a nós as suas palavras? Quando eu tenho conexão com a palavra entra em mim, habita em mim, em concordância com o Espírito nos momentos certos. O Espírito manifesta em nós a palavra de Cristo, para poder testemunhar,
para poder pregar, para poder evangelizar, para ser sábio no momento certo, ser prudente no momento certo. O Espírito ele faz essa obra. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus foi homem, sim ou não? Sim. Jesus foi homem, sim ou não, irmãos? Você tem a certeza disso? Se eu falasse para você que Cristo foi somente uma manifestação visual, que ele aparecia e desaparecia, você ia crer nisso? Sim ou não? Não. 1 João vai falar o seguinte: se eu disser que Cristo não veio em carne, eu sou o quê? Mentiroso, e não a verdade em mim. Porque Cristo, irmãos, ele se encarnou em pele e osso. Ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, na Galileia, foi manifestado ao mundo e crido por aqueles ao qual o reconheceram como Filho de Deus. Então, Cristo, Pedro ele vai falar o seguinte: e ele esteve conosco e não pecou, e nele não se achou sombra de variação. Ou seja, ele esteve conosco sem pecar. Irmãos, a gente consegue viver sem pecar? Você já conseguiu um dia falar assim: hoje eu vou desligar o celular, não vou ver televisão, eu vou me trancar no quarto, para eu não poder pecar, falar com ninguém me irritar. Aí você está sozinho mesmo você peca. Por quê, irmão? A tua natureza ainda está inclinada para isso. Cristo foi homem com a natureza pecadora mortificada. Ele venceu. Quando você lê Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai falar sobre a tentação de Cristo Jesus. Cristo foi tentado, mas venceu todas as tentações. Tiago também vai dizer isso, que a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas ela vem do mundo. Quem estava tentando Jesus no deserto, irmão? Fala para mim. Quem? O diabo, né? Então, o diabo estava fazendo a tentação e em tudo Cristo foi vencedor. E aí, para a gente poder terminar sobre a questão da tentação, Cristo foi tentado no aspecto da necessidade humana. Qual é a nossa necessidade humana? Comer, não é? Satanás vai falar para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus vai falar para ele: bem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando para ele que Deus Pai é supridor das nossas necessidades. Satanás vai levar Jesus e mostra todos os reinos da terra. Aí Jesus vai olhar, vai ver, e já vai falar para ele: se tu me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Porque Cristo vai falar para ele: está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. A glória do homem estava sendo manifestada, daquilo que o homem almeja como glória. Depois, Satanás leva ele para o pináculo do templo e fala: lança-te daqui, porque não está escrito que aos teus anjos dará a ordem do teu respeito para te guardar. Quando nós vamos ler lá em Salmos 91, verso número 11, aí Jesus vai falar para ele o seguinte: também está escrito que ao Senhor teu Deus não tentarás, a tentação da vida. Então, irmãos, o diabo, ele sempre vai querer nos tentar daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós desejamos, daquilo ao qual nos inclinamos. Tem gente que se inclina por uma coisa, tem gente que tem uma inclinação para outra, tem gente que tem uma inclinação para questões sexuais, outras têm inclinações para questões realmente de cunhos sentimentais, e por aí vai. O diabo,
O mundo vai nos tentar naquilo que a nossa natureza humana deseja. Mas em tudo isso, Cristo foi vencedor. E o pecado não venceu, Ele venceu o pecado. E Ele nos mostra que através da sua vitória sobre o pecado, Ele vai falar para nós também que podemos vencer o pecado, ainda que a nossa natureza seja corruptível. Mas Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo número 15, aquilo que é corruptível se transformará em corruptibilidade, e aquilo que é mortal se transformará em mortalidade. Então se dirá, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Aonde está o inferno? O teu aguilhão. Então, irmãos, aquilo que nós temos ainda como corruptível se transformará em uma nova natureza, para que a nossa natureza pecaminosa se revista de uma natureza incontaminável, para poder glorificar a Deus Pai. Amém? Mas isso não é pretexto para vivermos uma vida de pecado. Pecamos, mas somos conscientes do nosso pecado. Nos arrependemos por causa dele. Por isso Paulo também vai falar em Romanos capítulo número 6. Se eu vou pecar para que a graça seja mais abundante na minha vida, de maneira nenhuma. A partir do momento que eu tenho a consciência do pecado, aí sim, irmãos, que eu vou ter mais questões de equilíbrio, um emocional de segurança e domínio sobre a minha natureza. Amém? Vamos lá. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que eu visites. Esse paralelismo, que é o paralelismo, irmãos, é algo que está paralelo numa palavra com outra. Uma palavra diz uma coisa, mas ela vai concordar lá na frente com a primeira palavra. Eu saí e vim de Deus. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse mesmo pensamento em outras palavras. A ideia homem mortal é repetida em filho do homem. Por quê, irmãos? Todos nós um dia morreremos, amém? Só não morreremos se nós formos arrebatados antes, em nome de Jesus. Mas se for pela questão normal, um dia morreremos, irmão. Se eu falar para você aqui hoje, você quer encontrar Jesus? Todo mundo vai falar, quero, com certeza eu vou encontrar Jesus. Mas, se eu falar, o teu encontro vai ser daqui a 1 hora. Aí, irmãos, a coisa se inverte, né? Porque por mais que queiramos encontrar Jesus, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Tem gente, irmãos, que quer realmente encontrar a Cristo, mas não quer morrer. Eu quero também encontrar Cristo, mas se você falar, filho, você quer encontrar Ele agora, Senhor, se puder esperar mais um pouco, eu te agradeço. É ou não é, irmãos? Até aquele que está no leito de morte está ali clamando pela vida, irmão. Ele está entre a vida e a morte, mas ele está clamando, Senhor, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, me dá vida, me dá vida. Porque nós somos assim. Isaías falou para Ezequias, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Aí Ezequias virou-se para o muro e começou a chorar. No caminhar de Isaías, Deus fala para ele, volta lá e fala para ele, estou dando mais 15 anos de vida para ele, vai, roda. Então, irmãos, ninguém quer morrer. A gente quer encontrar Deus, mas se Deus puder esperar mais um pouco, a gente agradece. Então, às vezes, é justamente isso, o homem mortal que somos e o filho do homem. Todo filho do homem é mortal. Então, a Bíblia muitas das vezes faz alguns paralelismos. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores de profetas como os seus pais. Significado teológico: indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e Deus de Deus. Jesus mesmo disse, eu vim de Deus.
saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Você perceberá, irmãos, que nos instantes finais do ministério de Cristo terreno, Cristo ele vai começar a revelar de vez aquilo que realmente ele é. Você perceberá que Cristo, ele é alguém que é apontado no Antigo Testamento, revelado no Novo. Quer ver uma coisa? Qual era o nome pai de terreno de Jesus aqui na terra? Fala aí, irmão, qual é o nome do pai terreno de Jesus aqui na terra? O padrasto, vamos colocar assim, né? Qual era o nome do pai de José? Aí pegou, né? O nome do pai de José era Jacó. Quando você lê no Antigo Testamento, quem teve essa mesma história? Jacó, que era Israel, que tinha o seu filho, que se chamava-se José. José foi traído? Sim ou não? Jesus foi traído? Sim ou não? José foi vendido? Sim ou não? Jesus foi vendido? Por moedas? Jesus foi traído por moedas? Sabe para quem José foi vendido no Antigo Testamento? Para a descendência dos Edomitas, que era a descendência de Ismael, que era da mesma família. Para quem Jesus foi vendido? Sacerdotes, que era ali tudo da mesma coligação, tudo da mesma família, vamos colocar assim, certo? Jesus foi levado perante os poderes romanos, sim ou não? José foi levado perante os poderes da sua época egípcia, sim ou não? Foi humilhado, sim ou não? Jesus foi humilhado, sim ou não? Mas José foi exaltado, foi ou não foi? Jesus foi exaltado, foi ou não foi? Porque Paulo vai dizer que Deus o deu um nome que é acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Faraó para José falou o seguinte: abaixo de mim só terá você, e acima de ti só terá eu. Com Jesus, Jesus vai falar o seguinte: todo poder foi me dado, tanto na terra como nos céus. Então, para você ver os paralelos dos livros, como eles são tão ligados, que eles querem, Deus ele quer repetir a mesma história, não no âmbito natural terreno, mas no âmbito espiritual, para poder aproximar a humanidade. O reino de Deus não é uma localidade. O reino de Deus é um movimento de Deus em nossas vidas, seja aqui no Rio de Janeiro, seja no Brasil, seja na Europa, seja na Oceania, na Ásia, na África. Todos os povos de tribos, línguas e nações que professam a Cristo está com o reino de Deus estabelecido. A oração do Pai Nosso vai nos dizer isso: venha a nós ao teu reino. Qual é o reino de Deus, irmãos? Eu e você. Aleluia. Qual é a manifestação do reino de Deus? Eu e você. Por isso, como o mundo olha para nós, eles querem ver o quê? A manifestação do reino. Se a irmã puder colocar aí Romanos capítulo 8, versículo 19. Não nem te pergunta muito, né? Só um bocadinho. Olha lá. 19. 8 e 19. Tá? 8 e 9. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é essa criatura, irmãos? O mundo espera a manifestação de quem? Deus e você. Para poder manifestar o quê? O reino de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, irmãos, tem que ser também a esperança do mundo. Amém? Quando Jesus declarou, é até que hora?
Quando Jesus declarou, você sabe, né? Tem que dar aula aqui, pode falar bastante. Não só Jesus. Puxa, nem eu falo, puxa o paletó, puxa a Camila. Quando Jesus declarou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele estava declarando que Deus é seu pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João 10,30. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele teve a sua natureza humana, sim, mas Jesus também já estava manifestando, naquela época, a sua natureza divina. Jesus manifestou na carne a sua natureza divina na sua totalidade? Não manifestou a sua totalidade na sua natureza divina, mas ela já estava manifestada, porque de maneira nenhuma poderia se dizer que ele não era o Filho de Deus, porque ele apontava as obras de Deus. Quais obras de Deus Cristo apontava? Primeiro, Cristo apontava a palavra de Deus. Segundo, Cristo apontava a manifestação do reino de Deus. Terceiro, Cristo manifestava o poder de Deus. Quarta, Cristo manifestava a vontade de Deus. Quinta, Cristo manifestava a obra de Deus. Sexta, Cristo manifestava aquilo que Deus era. Então, Cristo, irmãos, ele era verdadeiramente Deus. E para a sétima, para terminar, Cristo manifestou que ele era Deus. Então, gente, não pode esquecer isso. Está gravando? Está gravando? Então, se você não pegou, depois você lê e pega aí, em nome de Jesus. Então, tudo isso, para que nós possamos compreender o quê? Que Cristo é Deus, irmãos. É importante nós termos isso em mente. Cristo é Deus. Ah, Felipe, mas eu sei isso. Eu sei que você sabe, mas repetir nunca é demais. Reafirmar nunca é demais. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia do que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta dos Salmos 45, versos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Olha o que o salmista está dizendo, irmãos, no Salmo 45, 6 e 7. Por isso, o teu Deus, melhor dizendo, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Como Deus vai ungir outro Deus com óleo de alegria? Está falando do pai e do filho, da relação do pai e do filho. Que óleo de alegria é esse, irmãos? É a alegria de Deus ter manifestado o Filho para poder alcançar novamente todos que estavam fora. Texto-chave da Bíblia, João 3,16, qual é? O que diz lá? Então, em nome de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está aqui, irmãos, não somente com... Você está tendo aqui nesse momento 3 perspectivas de vida. Primeiro, a vida natural que nós temos. Segundo, a vida espiritual com Deus. E terceira, o apontamento para a vida eterna. Então, glória a Deus para isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Estamos tendo uma vida natural? Sim ou não?
Você está vivo, glória a Deus. Você levantou hoje, glória a Deus. Mesmo em diversos percalços da vida, que muitos passam, todos nós passamos, mas estamos de pé para a glória de Deus. Você está com vida com Deus. Cristo gerou em você vida. Efésios capítulo 2, versículo número 1. Mas nós estávamos mortos e Ele nos vivificou. Estando nós mortos dos nossos pecados, irmãos, Ele nos trouxe vida com Deus. Então você tem vida com Deus, irmãos. E o que isso aponta? Para uma vida eterna. Uma vida eterna que viveremos com Deus. Uma vida eterna que viveremos com o Pai. Irmãos, você já passou por um sofrimento terrível? Pode responder para você mesmo. Esse sofrimento que você passou não se compara qual será o sofrimento do inferno. Então todos os dias agradeça a Deus porque a salvação se manifestou em você. Agradeça a Deus porque você está vivendo nessa perspectiva da eternidade. Não uma eternidade condenatória, mas uma eternidade salvífica para com Deus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, nós temos isso na nossa mente e viveremos para a glória de Deus. Filiação de Cristo. 3 principais pontos de vista são apresentados quanto à filiação. Primeiro, criação em uma época passada. Esse foi o ponto de vista de Ario, ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada, a semelhança de Deus, e é homoioiticios com ele, isto é, de uma circunstância similar. Quem foi Ario, irmãos? Você crê que Cristo foi criado, irmão? Sim ou não? Não, Cristo não foi criado. Ario está dizendo, é justamente uma pegadinha, irmãos. O que Ario vai dizer? Ario foi um dos bispos do 4º século, ao qual levantou uma doutrina chamada arianismo. O que ele dizia? Que Cristo não tinha a mesma substância de Deus. Que por mais que ele fosse Deus, por mais que ele fosse filho de Deus, ele não era igual a Deus. Ele foi uma obra da criação. Cristo foi uma obra da criação, irmãos? Sim ou não? Meu Deus, Cristo é a obra da criação, sim ou não? Não, irmãos. Como eu falei anteriormente, por causa dele, todas as coisas foram feitas, sim ou não? Ele é o princípio, ou aquele que aponta para todas as coisas criadas, sim ou não? Mas ele não é criado, ele é criador. A gente tem que distinguir isso. O que Ario estava querendo dizer é que Cristo tinha uma natureza similar. O que é similar? É algo que se parece, mas não é igual. Você tem um perfume, vamos colocar lá que você tenha um Coco Chanel número 5. Sabe, se não tem dinheiro para comprar um Coco Chanel número 5, você vai comprar um contrativo, algo similar, para que você remeta seu cheiro. Justamente é o que Ario estava querendo dizer. Ele tinha algo que se assemelhava, mas não era. Cristo, o Pai e o Filho eram a mesma pessoa, sim ou não? Sim. Então, essa questão aqui de que Cristo foi uma criação de uma natureza passada, uma época passada, ela cai por terra. Amém? Geração eterna. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, e outros que sustentavam essa opinião, consideravam a palavra grega monógenes como derivada do grego genaro, gerar. Vários tradutores seguiram os seus passos e traduziram como o termo como unigênito, ou seja, aquele que é único. Cristo é o unigênito de Deus. Ninguém é igual a ele, irmãos. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, pela adoção que tivemos através de Cristo Jesus. Então, Cristo, ele sim, é o unigênito por ser único, filho de Deus, sim ou não? No entanto, trata-se na verdade de um derivado de gênero, e portanto significa único, olha aí, ou único do gênero. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como sans fils unique,
o que significa o único Filho. Somente Cristo, irmãos, é o Filho verdadeiro de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque os mormons, eles acreditam que tanto Cristo como Satanás foram filhos de Deus, sendo que Satanás, por causa da sua rebelião, ele transformou-se em um ser de trevas. Por causa do seu pecado, ele transformou-se em um ser de trevas. E Cristo, por ser alguém servo e obediente, ele era alguém que era portador da luz. E por isso, irmãos, os mormons, durante muitos anos, não aceitavam negros na sua religião, porque eles entendiam que os negros eram filhos de Satanás. Olha que loucura, irmãos. E aí, olha, pior ainda é isso, os negros entraram contra um pedido contra eles para que eles pudessem entrar na religião. E aí você vai ver hoje em dia que os mormons assim o aceitam. Irmão, se eu estou num lugar que eu não sou aceito por causa da minha cor, você vai voltar lá? Não. Assista, a gente ora para Deus converter e transformar. E se ficar nisso, é a cadeia deles. Então, irmãos, é justamente isso. É importante falar sobre a questão de Deus Filho ser único, porque muitos querem dividir isso com outros. Imagina você comparar Cristo com Satanás. Não tem essa comparação, não tem isso. Por que não há? Porque Cristo é único. Cristo é único. Você pode repetir após mim? Cristo é único. Então, se alguém chegar e falar assim para você, olha, você sabia que Cristo e Satanás eram irmãos? O que você vai dizer? Entendi, né? Biblicamente você vai falar, não, Cristo é único. E como eu vou defender essa tese? Por aquele versículo que a gente acabou de dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que quer dizer único. Único. E ponto final. Tá bom, irmãos? Tem muitas seitas que se transfiguram-se de cristianismo, mas de cristianismo não tem nada. Tá bom? Nós precisamos termos a nossa convicção. Da mesma forma, os testemunhas de Jeová não creem como Cristo sendo igual ao Pai, não creem como Cristo sendo igual a Deus. Eles até mudaram o termo. No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles vão mudar para o seguinte: no princípio, o verbo era um Deus. Se eu falo que era um Deus, eu estou tirando a semelhança daquilo que ele é com o Pai. Então eu jamais posso tirar isso. Tá bom, meus irmãos? Cristo, o Filho e o Pai são um, sim ou não? E o Espírito é diferenciado deles, sim ou não? Não. Todos são um. Tá bom? Vamos lá para a gente já partir para o final. Isso, irmãos, é somente uma introdução sobre a cristologia, tá bom? Só para a gente poder abrir mais a nossa mente em algumas questões bíblicas. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, a descendência de Davi segundo a carne. A Bíblia vai falar diversas vezes que nasceria um da raiz de Jessé, da descendência de Davi. Sim ou não? Quando a Bíblia vai falar em um texto que era somente um cego, e outro texto vai falar que eram 2 cegos em Jericó. De qualquer forma, vai falar o seguinte: que um dos cegos fala para o seguinte para Jesus: Jesus, filho de quem? Filho de Davi, não é? Tem misericórdia de mim. Por que Jesus era o filho de Davi, irmãos? Quem acertar, ganha uma bala juquinha. Descendência de Davi, descendência de Jessé, quem dá mais? Vamos lá, está tudo isso globado, mas principalmente por causa da questão do reinado. Se lembra em
Gênesis capítulo 49, que Jacó está abençoando seus filhos, né? Jacó vai abençoar todos os filhos. E sobre Judá, vai falar sobre o cetro. O que é o cetro, irmãos? O cetro é aquilo que guia o reinado. Então vai falar que o cetro jamais sairia de Judá. Isso já estava apontando para a pessoa de Cristo Jesus. Então, Jesus é da descendência de Davi pela questão monárquica, mas não uma monarquia terrena, uma monarquia celestial, mas que futuramente se transformará em uma monarquia total, tanto nos céus como na terra. Para nós temos a convicção que Cristo é rei tanto nos céus como na terra, né, pastor? Nós temos essa convicção, mas o mundo não tem, irmãos. O mundo não tem essa convicção. Então Cristo se manifestará como um rei, tanto dos céus como da terra e de tudo que há nela. E aí é uma questão apocalíptica que não vou entrar nesse assunto hoje. Mas a gente tem essa convicção. Jesus, ele tem a sua questão de monarquia revelada para uma natureza terrena, sim ou não? Foram várias perguntas, né? É para a gente participar. Não, né, irmãos? Porque se Jesus tivesse uma manifestação de uma monarquia ou de um reino que fosse terreno, Jesus deveria subir no trono de Israel naquela época. Os judeus tinham essa perspectiva, que o Messias virá e ele restaurará todas as coisas, colocará novamente o cetro de justiça para que o rei possa governar sobre nós, tirando-nos do monopólio de Roma, principalmente tirando o jugo de Roma dos impostos, da subserviência que nós temos com os romanos, e voltaremos a ser uma nação ao qual teremos um rei. Eles esperavam o Messias assim. E aí Jesus se manifestou, irmãos, pobre. Imagina, não teve um palácio para poder receber o rei dos reis. Jesus nasceu aonde, irmãos? Numa estalagem, numa manjedoura, né? Alguns vão dizer que aquela estalagem, alguns teólogos, era da família de José. E como não tinha realmente um local apropriado dentro da casa para poder receber a Cristo, colocaram ele na manjedoura, naquela estalagem. Imagina você, irmãos, um rei sendo humilde desde o seu nascimento, humilhando-se a si mesmo, negando, vamos colocar assim, todo o seu direito de monarquia. Para quê? Para poder mostrar para o homem que a nossa riqueza não está no mundo, mas a nossa riqueza está nos céus. Que os nossos tesouros não devem ser acumulados no mundo. Igual, irmãos, infelizmente, as igrejas estão cada vez mais loucas pelas questões das conquistas de dinheiro. Dá porque você vai colher mais, dá porque você vai fazer isso, dá porque vai te dar, dá porque vai... Aí você vê diversos pregadores mais ricos e muitas igrejas mais pobres. Você vê diversos ministérios mais ricos, os líderes e os seus membros mais pobres. Irmãos, a igreja é um universo de igualdade. Igualdade. Por isso Paulo ele vai falar em Filipenses capítulo 2, versículo 4 o seguinte: ninguém atente somente para o que é seu, mas para o que é do seu próximo. Não de uma questão de inveja, mas de uma questão daquilo que o seu próximo precisa. O que o irmão está precisando? O que a irmã está precisando? O que a igreja está precisando? Vamos nos locomover, ou melhor dizendo, vamos nos mover para a supressão da necessidade da igreja. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não provém. Eu não estou dizendo que Deus não prospera. Eu não estou dizendo que Deus ele não dá ou Deus não abre a porta. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o objetivo da igreja principal não é o reino humano,
mas ao reino de Deus. Amém, meus irmãos? Fica triste comigo não falar isso, tá? Porque, infelizmente, nós temos visto muitos se perderem por este caminho. Muitos se perderem por este caminho. De você fazer com intenção financeira, de você pregar com intenção financeira, de trocar, de ter. Às vezes, irmãos, é melhor você pregar só na tua congregação, mas você fazer ali com amor, com zelo, glorificando a Deus, sabendo que aquele que nos galardoará, Ele está vendo as nossas obras, para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? O que mais tem hoje em dia é vaidade. Aí Salomão vai falar, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. A beleza da flor, ela passa. A nossa beleza humana também passa, irmãos. A gente envelhece. Você olha alguns anos atrás e vai falar, nossa, como eu estava magnífico. Eu estava ontem vendo, eu acho da filmagem do meu casamento com a minha esposa, eu estava lá com as crianças, mas nossa, como estava lindo. Irmãos, porque, na verdade, não que eu deixei de ser lindo, mas é porque as coisas passam, né, pastor? Tudo passa. A vaidade passará também. Faça tudo com amor, irmãos. Deus recompensará você se fizer realmente com amor, né, mano? Com certeza. Então vamos lá. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Você vai ver lá a descendência. Em Mateus, capítulo número 1, você vai ver a descendência ascendente de Jesus e você vai ver a descendência de Jesus em Lucas, capítulo número 3, vindo de Maria. Mateus, capítulo número 1, vai falar sobre a descendência vinda de Jacó, perdão, e em Lucas, capítulo número 3, você vai ver a descendência de Jesus vindo de Maria, fazendo os dois paralelos, para que realmente se juntam no mesmo propósito, tá bom? Jesus, irmãos, se relacionava com as pessoas. Jesus tocava, Jesus sentia, Jesus tinha vontade, Jesus até se alimentava. Olha só, que as pessoas acham que Jesus não comia, Jesus celebrava. Jesus, irmãos, ele manifestou a natureza humana de uma forma que você possa desfrutar com glória, com honra, com alegria, sem ter que deturpar a obra de Deus, sem ter que humilhar ninguém, sem ter com que fazer com que as pessoas se sintam constrangidas. Você pode ser, irmãos, a pessoa mais feliz do mundo, a partir do momento que você entenda o que é ser humano. O que é ser humano? É voltar ao Éden. É voltar ao princípio de todas as coisas. Jesus estava mostrando isso. A minha natureza, mostrada para vocês, é que vocês precisam voltar como era o Éden. Como era o Éden, irmãos? O Éden era um local de inocência. Era um local ao qual ninguém se sentia melhor do que ninguém ou superior a ninguém. Tinha o mesmo sentimento. E olha que só tinha dois, Adão e Eva. Então, Jesus está nos convidando a esse local. Como aqui é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus crê nas 7 dispensações. Quais são essas 7 dispensações? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. O que Jesus está querendo nos trazer é justamente isso. Volta ao princípio de todas as coisas. Seja humano. Compreenda melhor o seu irmão. Tenha mais afago. Porque, irmãos, nós somos muito bons em ver o erro dos outros, mas somos muito maus em ver os nossos erros. É ou não é? Se você olha para uma pessoa e fala assim, ih, pastor tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, como ele está.
E aí, você está todo errado. Já começa errado criticando o pastor. Ok, irmão, se você tem uma crítica a fazer, chega na pessoa e conversa. Mas não, hoje em dia as pessoas falam para todo mundo, mas não falam para o sujeito principal do negócio. Não é assim que tem acontecido? Então a gente precisa, irmãos, ser mais humano. Jesus está querendo em nós restaurar a humanidade. Não só aqui, tá? A humanidade restaurada lá fora também. Como eu falei no princípio. Os homens se degladiam porque está com a humanidade deturpada. O pecado, irmãos, ele atingiu o ser humano por completo. E pasmem os senhores, o pecado não atingiu somente o ser humano. O pecado atingiu a natureza, os animais, tudo que envolve a criação. Foi deturpado por causa do pecado. Deus, ele gerou todas as coisas. O diabo, por causa do pecado, degenerou todas as coisas. Mas através de Cristo Jesus, todas as coisas são regeneradas. Aleluia. Então nós estamos aqui, como eu também falei já no meio, fomos regenerados. Para quê? Não somente no aspecto espiritual, irmãos, mas no aspecto humano também. É difícil, irmãos, como ser humano é. Tem dias, irmãos, que quando alguém pisa no nosso carro, a gente não quer nem dar visão. Pegamos uma voadora. Só eu que tenho esse sentimento. Só eu, Senhor, me ajuda, eu não tenho mais. E aí, irmãos, é onde entra o nosso equilíbrio. Por isso Paulo vai falar do fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito ele vai dar 9 características. E uma delas, dessas características, é o domínio próprio. Dominar as próprias emoções. Dominar-se assim. Amém, meus irmãos? Oremos a Deus por causa disso. Para que a gente possamos fazer isso. Amém? Está terminando. Declarar o Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras. Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Jesus Cristo não é somente Senhor de uma parcela da igreja. Ele é nosso Senhor. Repita após mim, Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Então, Ele é de todos, irmãos. Ele não é só de uns. Ele não é só do ministério. Ele é de todos. Ele é nosso. Porque Ele manifestou para todos nós. Se manifestou para todos nós. Mais adiante, Paulo descreveu os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a nação de filhos e a glória, e os concertos e a lei, o culto e as promessas. O apóstolo conclui, dos quais os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Então, Cristo, irmãos, Ele é Deus de todos, de todos. Não existe hoje divisão, existe hoje a igreja do Senhor. Se Israel quer ser de Deus, Israel precisa estar inserido na igreja do Senhor, porque Cristo é sobre todos e detém o poder sobre todos. O que é o poder no contexto que nós estamos empregando? Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade, irmãos. E quem tem autoridade tem o poder para fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Paulo vai falar em Efésios capítulo 3, versículo 21. Porque Deus faz infinitamente mais diante daquilo que pedimos ou pensamos, por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, Cristo, Ele é aquele ao qual detém todo o poder. Cristo é da descendência natural de Davi, mas Cristo, Ele é da descendência direta, espiritual e celestial do Pai. Ele é a manifestação de Deus Pai. Quem via Cristo, via o Pai. Jesus falou para Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem quiser ver a Cristo, irmãos, hoje em dia, vê a quem?
a igreja. Quem quiser ver a Cristo precisa ver a igreja. A igreja manifesta quem é Cristo. Por isso, os cristãos foram chamados desse termo em Antioquia, porque eles eram pequenos cristos, se assemelhavam a Cristo, porque Judas, ele teve que mostrar um beijo à sua traição, porque todos que estavam com Cristo estavam já semelhantes a Ele. Então, irmãos, se nós estamos com Cristo, se nós estamos aqui reunidos nessa igreja, é para que Cristo seja manifesto em nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, se não me falha a memória, 8 ou 14, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não manifestasse a eles a glória de Deus em Cristo Jesus, o qual é a sua imagem. Então Cristo é a imagem de Deus. Aí Paulo vai falar que nós não andamos mais na imagem do velho homem ao qual era Adão caído, mas na imagem do novo homem em Cristo Jesus. Então, irmãos, Cristo tem que ser manifestado em nós, e o mundo vislumbrar isso, ver isso, olhar para você, olhar para mim e perceber que Cristo, irmãos, precisa ser visto. Cristo precisa ser visto. Cristo precisa ser visto em cada um de nós. Amém, meus irmãos? Aonde Cristo precisa ser visto? Para a gente terminar aí, o antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, Filipenses 2, eu vou voltar um pouco daquilo que eu falei, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Cristo, ele já existia antes da encarnação, sim ou não? Sim. Mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divinas em uma só pessoa. Essa passagem é parte do provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo o ensinou na epístola aos Filipenses. O termo grego forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Em sua natureza humana, Cristo tinha a sua natureza divina. Existe, irmãos, uma heresia que vai dizer o seguinte, que Cristo só teve a sua natureza divina manifestada quando houve o batismo. Em Mateus capítulo número 3, que Cristo, quando ele é batizado, ele manifesta ali a sua natureza humana e divina, e que antes só tinha uma natureza humana. Irmãos, Cristo, ele é Deus desde a sua concepção. Se lembra quando Isabel foi visitar Maria? O que aconteceu? Quem lembra aí do episódio? Aquela saudação que a criança de Isabel, né? João Batista estava no ventre, né, de Isabel. Quando Isabel viu Maria, irmãos, ali deve ter sido o primeiro batismo do Espírito Santo por ele. Diz que a criança realmente se movia no ventre de Isabel. Isabel começa a falar para Maria palavras abençoadoras, falando de quem ela era, que Maria era e quem ela estava carregando, porque desde o ventre João Batista seria cheio do Espírito. Oh, irmãos, em nome de Jesus, Cristo, ele em forma humana sempre foi
aquele ao qual era em forma divina. O que? Deus. Deus. Você vai sair daqui nessa manhã tendo essa certeza absoluta. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Cristo é Deus. E nada vai tirar isso da minha mente. Amém? Para eu terminar agora um minuto. Existem algumas heresias, eu vou citar só 3, que iam contra a natureza de Cristo. Primeiro, o morfismo. É uma doutrina cristológica que defende que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina, e não uma natureza divina humana. Ou seja, por mais que Cristo, o que eles defendiam, que por mais que Cristo tivesse uma natureza tanto humana como divina, a humana estava anulada. Somente ali estava a natureza divina. Se eu falar isso, eu retorno lá no começo. João ele vai falar o quê? Se eu disser que Jesus não veio em carne, eu sou mentiroso. Então Jesus tinha 2 naturezas que formaram uma. Jesus tinha a natureza humana, a natureza divina, que existiam na mesma natureza. Nestorianismo é uma doutrina cristológica que defende que Jesus Cristo possui 2 naturezas distintas, uma humana e uma divina. Ou seja, que Jesus tinha uma natureza humana, mas a natureza divina era distinta.